Olá pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o canal Temática Bíblica. Eu sou Eduardo. Eu sou a Kelly. Muito bem, sejam bem-vindos mais uma vez. É com grande prazer que estamos de volta, dando sequência aí na série de vídeos que nós começamos aí com o vídeo passado, onde nós estamos com o plano de fazer uma série de vídeos passando por toda a história bíblica, né? Desde o Gênesis até o Apocalipse, para termos um entendimento melhor da criação, sobre a queda de Adão e Eva, né? Sobre o plano da redenção, e para podermos entender melhor também no que implica a vinda de Cristo, né, para nos salvar, né? Qual é o sentido da vinda de Cristo, né? De hoje nós como cristãos servirmos a Cristo e por que servimos, né? Por que servimos esse Cristo que é o nosso Salvador e Redentor. Então, para nós termos um entendimento melhor de tudo isso, é muito importante nós conhecermos desde o princípio, né? Desde a queda, desde a redenção. Então, no vídeo passado, nós falamos aí sobre a criação e a queda de Adão e Eva. E nesse vídeo, então, nós pretendemos dar sequência, falando aqui a partir do capítulo 4, falando sobre os filhos de Adão e Eva, né, a sua descendência. Desde já pedimos a você que, se possível, curta, compartilhe esse vídeo, faça algum comentário para o vídeo ter relevância, para a mensagem chegar até mais pessoas possíveis, né? Então, a partir do capítulo 4 aqui do livro de Gênesis, aqui nos é relatado sobre os filhos de Adão e Eva, né? Caim e Abel. Como sabemos, Caim ele foi o primeiro homicida da história, matou seu irmão Abel. E aqui no verso 2, na metade do verso, vai dizer assim: Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Aqui então, nós temos um relato que eles foram fazer uma oferta ao Senhor. Caim, ele era agricultor, né, e Abel, pastor de ovelhas. E aqui em outras traduções vai dizer que Abel trouxe das primícias do rebanho, né? Ele trouxe do que ele tinha de melhor. O que dá a impressão que Caim, de repente, trouxe de qualquer jeito, né? Ou também a interpretação de que o sacrifício sempre era com derramamento de sangue, né? Isso aí nós vemos pela história bíblica ali do santuário. Os sacrifícios tinham que ser feitos, as ofertas tinham que ser feitas com derramamento de sangue. E Caim, então, ele trouxe do que ele plantava, né? Que ele era agricultor. E aqui no verso 6, o Senhor pergunta para Caim: por que está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O Senhor aqui ainda está alertando Caim, porque o Senhor, conhecendo o que Caim tinha em seu coração, deu um alerta, né, para que ele dominasse aquele instinto que ele estava sentindo. Porque Caim ali, ele estava irado contra seu irmão, ele já estava despertando em si um desejo ali de inveja, né, de se vingar de seu irmão, e nós sabemos o que aconteceu na sequência, né, ele acabou por matar seu irmão Abel. Mas então, avançando na história, né, depois aqui no mesmo capítulo vai falar sobre a descendência de Caim e a descendência de Sete, que foi um outro filho que Adão e Eva tiveram, né? E aqui então vai falar sobre o nascimento de Sete. Mas uma parte importante que eu quero abordar aqui é a questão que muitos pegam um texto que aqui está e dizem assim, aonde fala, né, que os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens. Muitos pegam esse texto para interpretar como se aqui fossem anjos caídos que tiveram relacionamentos com seres humanos e geraram os nefilim, né, que foram gigantes na terra. Mas na verdade o texto aqui está fazendo uma referência, quando fala os filhos de Deus, é a descendência de Sete. Quando fala as filhas dos homens, a descendência de Caim. Ou seja, a descendência de Sete começou a se misturar com a descendência de Caim. E aqui foi o princípio, né, da desgraça humana, porque a descendência de Caim era uma descendência má. E aí começou então essa mistura. Mas
esse é o sentido aqui do texto, né? Aqui também nós temos a história de Enoque, né? Onde fala que Enoque ele andou com Deus, né? Fala que Enoque viveu 365 anos, ele andou com Deus e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, ou seja, Enoque ele foi transladado vivo, né? Enoque não conheceu a morte, né? Ele conviveu com Deus, andou com Deus, mas não conheceu a morte. E aqui então nós vamos avançando na história, quando nós chegamos no capítulo 6, onde fala sobre a corrupção da humanidade. E aqui então nós vamos entrar em uma outra parte da história, e agora a Kelly vai estar relatando para nós essa parte da história. Então, pessoal, aqui nós vemos também, nós vamos estar relatando a questão da corrupção do gênero humano que aconteceu na época de Noé, que está relacionado lá no capítulo 6, no verso 5 e 7, e logo mais a gente vai estar lendo também algumas outras partes, mas vamos estar lendo aqui esses 5 e 7, que então diz assim, no verso 5: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves do céu, porque o arrependo de haver feito. Então, no tempo de Noé, a sociedade era uma sociedade corrupta, né? Uma sociedade muito perversa, né? E por causa dessas pessoas, elas que abandonaram o Criador, eles viviam conforme a vontade deles, né? Então, Deus ele se arrependeu. Aqui fala que se arrependeu de ter feito o homem por conta dele ter visto, né, todas essas coisas más que os homens estavam fazendo, porque eles abandonaram o Criador, né? E logo mais no verso 8 diz assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. Então por que Noé ele achou graça diante do Senhor? Porque ele era um homem íntegro e um homem justo, né? E ele era um homem que ele andava com Deus. E Deus usou Noé para salvar a humanidade, né? E logo mais no verso 13 também dá um complemento sobre a destruição desse povo, né? Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que o farei perecer juntamente com a terra. Então aqui Deus, ele no verso 11 até o término desse capítulo 6, ele fala sobre o dilúvio, né? Que relata aqui no verso 13 que ele resolveria dar cabo de toda a carne na terra, que aqui relata o dilúvio, né? E de como Noé teria que fazer a arca. E já lá no capítulo 7 em diante, fala sobre a família que entraria na arca, né? Porque todas aquelas pessoas, elas foram Noé, ele foi um pregador, né, naquela época. Então ele anunciava a salvação. A arca, ela fazia parte de um símbolo de salvação, mas as pessoas, elas não queriam acreditar, né, no que Noé estava pregando, no que Noé estava falando. Então quem foi para a arca foi somente a família de Noé, né, e os animais, que foram um par de cada espécie que foi salvo ali, e a família de Noé. Então Deus fechou a porta, né, após Noé ter feito a arca e toda a sua família e os animais dentro, e Deus fechou a porta, e ali choveu 40 dias, e o povo, e aquele povo e a família de Noé se salvou. Muito bem, então Noé ele passou aí por 120 anos pregando sobre o dilúvio. E uma coisa interessante é que nessa época não chovia na terra, né? A terra ela era regada por um orvalho, né? Que subia ali, mas não acontecia chuva na terra. Então quando Noé começa a pregar sobre um dilúvio, as pessoas estavam descrentes sobre aquilo, as pessoas não acreditaram, né? Até quando Noé, então, ele entra na arca e começa a chover.
E aqui há um paralelo interessante, né? Porque lá na frente, no Novo Testamento, Cristo vai dizer, né, que assim como nos dias de Noé, casavam-se e davam-se em casamento, né? O que isso significa? Aqui nos dias de Noé, as pessoas ignoravam a mensagem que Noé estava pregando, né? E seguiam suas vidas normalmente, né? Como se nada fosse acontecer. Até então que a arca se fechou e aí começou a chover, as águas começaram a subir e bateu o desespero nesse povo, né? Mas de todas as pessoas que habitavam o planeta naquela época, apenas 8 pessoas se salvaram, né? Noé com sua esposa, seus 3 filhos com suas esposas também. Esses foram os que entraram na arca, né? E se salvaram. Mas então após o dilúvio, né? Depois do dilúvio, então, quando Noé sai da arca, né? Com seus filhos, sua esposa, após um certo tempo, né? Tem aquela história que primeiro ele mandou um pássaro para ver se já tinha local para esse pássaro ficar. O pássaro voltou, até quando não voltou, ele soube que já poderia sair da arca, né? Mas aí então tudo bem. Após eles saírem da arca, aí Deus faz uma aliança com Noé, né? Aqui no capítulo 9 diz assim: a aliança de Deus com Noé. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. E aqui tem a sequência, não vou ler tudo, né? Mas então Deus ele faz uma aliança com Noé a partir dali, né? Noé como se fosse, Noé e sua família, como se fosse ali o novo Adão e Eva, né? Para ter essa função, assim como Deus deu a Adão e Eva lá de multiplicar, encher a terra, agora ele faz esse relato para Noé. E aqui então Noé tem seus 3 filhos, que são seus descendentes, Sem, Cã e Jafé, e é da descendência de Sem que vai vir o patriarca Abraão. Então vai ser o nosso próximo ponto na história, né? No nosso próximo vídeo vamos estar abordando então a história de Abraão. Então até aqui nós relatamos a história bíblica, né? Desde a criação, a queda de Adão e Eva, e aí então os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, e Noé. Noé que foi um dos sobreviventes ao dilúvio, né? O primeiro juízo de Deus sobre essa terra. E aí então a partir do próximo vídeo nós vamos estar abordando então sobre a sequência aqui, né? Sobre o patriarca Abraão. Então esse foi mais um vídeo. Desejamos a vocês que fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se ele assim nos permitir. Mais uma vez pedindo aí que, se puder, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, curta, faça um comentário para que essa mensagem tenha relevância. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.